Em outras ocasiões, em termos judaicos, há muito o que aprender disso, que o principal é manter a conexão, estarmos conectados. Voltamos à conexão também com o Instagram. Então, essa grandeza do Beit Midrash, essa grandeza do estudo da Torá, isso está relacionado ao Beit Midrash como local de estudos, porque nele nós estudamos a Torá, a sabedoria divina, que expressa a vontade divina. E é sabido que dentro do judaísmo, o estudo da Torá é algo elevadíssimo, a tal ponto que os nossos sábios afirmam na Mishnah, Talmud Torá keneged kulam, que o estudo da Torá equivale a tudo, está equiparado com todas as mitzvot. Tão grande é a importância do estudo, que se fala que ele corresponde, ele equivale a todas as mitzvot juntas. Talmud Torá keneged kulam equivale a tudo. E qual a grandeza do estudo? Afirmam os nossos sábios, Gadol limud shemevi lidei maseh. Grande é o estudo porque é ele que conduz a prática. Então, sem dúvida alguma, dentro do apenas como um exercício intelectual, teórico ou filosófico, não, se fala que a grandeza do estudo da Torá, no que consiste a grandeza do estudo da Torá? O fato desse estudo nos motivar para a prática, nos levar à implementação, ou seja, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós aprendemos, procuramos implementar na nossa vida, procuramos colocar em prática no nosso dia a dia, e daí a grandeza do estudo, ou seja, que é o estudo que viabiliza a prática, e não só a prática, porque às vezes a pessoa pode fazer as coisas, mas faz um pouco mecanicamente, faz, sei lá, por hábito, por o que for, né? Mas o estudo, ele conduz a prática, faz que a prática seja feita com carinho, com kavaná, com intenção, até com fervor. Quando a pessoa entende, quando a pessoa estudou, conhece, sabe o significado, entende a importância e a grandeza, então é outra coisa, a maneira da gente conduzir, praticar, levar isso a cabo, então se torna completamente distinta. E essa importância do estudo da Torá é tão grandiosa, por isso os nossos sábios afirmam na Mishnah, em Pirkei Avot, na Ética dos Pais, em outros lugares no Talmud também consta Sarah sheyoshvim veoskim batorá shchina shruya benehem. Toda vez que há 10 pessoas sentadas juntas se dedicando à Torá, estão estudando a Torá juntas, 10 pessoas, a Shekhinah, a presença divina, se revela e se manifesta entre elas, entre essas 10 pessoas. Assim afirmam os nossos sábios. Por isso, é importante o estudo da Torá. O estudo da Torá pode e até deve ser feito também de forma individual, cada um na sua casa, no seu local, etc., não é? Mas há uma grandeza maior ainda, há uma importância maior ainda quando esse estudo é feito em grupo, é feito de forma coletiva. E como afirmam os nossos sábios, lá naquela Mishnah se fala, até um que senta e estuda a Torá, também ele atrai uma revelação, etc. Quando são 2, melhor ainda. A Mishnah nos fala 3, 5, mas quando há 10, um minyan, 10 pessoas juntas estudando Torá, então isso produz um efeito todo especial. Isso é algo grandioso, isso desencadeia efeitos espirituais muito elevados. Se fala que a Shekhinah, a própria presença divina, repousa sobre aqueles, paira sobre aqueles que estão se dedicando ao estudo, quando esse estudo é feito em conjunto, é feito de forma coletiva. E aqui, graças a Deus, no decorrer desses meses, não só que nós tínhamos 10 pessoas sentadas ou 10 pessoas juntas estudando a Torá, graças a Deus, nesses últimos dias, somente no Facebook nós chegamos a mais de 10 mil seguidores, no Instagram estamos com mais de 3 mil, etc. Então, graças a Deus, nós temos aqui não só 10 pessoas, mas muitos decimais, muitas vezes 10 pessoas, esse quórum de mínimo de 10 pessoas para atrair a revelação da Shekhinah. Eu tenho certeza absoluta que essa presença divina paira sobre todas as pessoas envolvidas, sobre todo esse grupo que tem nos acompanhado assiduamente, avidamente, não é? E é uma coisa que até nos emociona saber, interessante. O segundo país
que mais seguidores nós temos após o Brasil é Israel. Ou seja, nós sabemos que tem havido uma grande aliança de brasileiros para Israel, e nós vemos que, graças a Deus, mesmo brasileiros que estão lá também nos acompanham de perto. É interessante e até gratificante saber que esses ensinamentos chegam. Nós temos vários seguidores em Angola, para não falar daqueles em Portugal e assim por diante, em diversos países do mundo, nos Estados Unidos, em diversos países da Europa também. Mas o que há de interessante aqui, existe um conceito a respeito da Torá que merece ser enfatizado. Por exemplo, nós temos mitzvot, nós temos na Torá centenas de mitzvot, que hoje em dia, por enquanto, não tem aplicação prática, porque elas estão relacionadas ou com Beit HaMikdash, só podem ser realizadas quando nós temos o templo sagrado, de pé, no seu lugar, etc., ou estão relacionadas com as oferendas que eram trazidas no templo. Então, fora do templo, em outro local, não só que estamos isentos, é até proibido trazer esse tipo de oferendas, ou fora de local ou fora de época, não é? De acordo com a Halachá, tem horário certo, dia certo, e o local exato, e assim por diante. Porém, é conhecido que dizem os nossos sábios sobre as oferendas. Às vezes a gente quer trazer ou deve oferendas, por assim dizer, a Deus, seja oferendas de agradecimento, seja oferendas de perdão, etc. Dizem os nossos sábios, Kol haosek betorat olá, keilo ikriv olá, todo aquele que se ocupa do estudo da Torá, das leis da oferenda chamada olá, é considerado como se ele na prática estivesse trazendo essa oferenda de olá. Se ele tinha que trazer uma oferenda de perdão, Kol haosek betorat hatat, todo aquele que se dedica ao estudo das leis na Torá, referentes a essa oferenda de hatat, de perdão, é considerado na prática como se ele estivesse trazendo. Por isso, inclusive, os nossos sábios incorporaram na nossa liturgia descrição das oferendas, etc., porque enquanto nós temos impedimentos práticos, técnicos, funcionais, não há possibilidade de, na prática, trazer as oferendas, então eles procuraram uma maneira de realizar isso de outra forma. Então, quando se estuda a Torá, é como se estivesse realizando na prática. Nós falamos sobre isso, quem se lembra, uns 2 meses atrás, antes de Tisha B'Av, quando estudamos sobre detalhes do Beit HaMikdash, do templo sagrado, que lá também os nossos sábios afirmam no Midrash que todo aquele que se dedica ao estudo das medidas, das dimensões, das características do Beit HaMikdash, do templo, é considerado como se ele na prática estivesse construindo o templo. Então nós vemos aqui uma coisa muito interessante. A Torá é divindade. O Zohar afirma, Oraita vekutcha berichu kulochad. A Torá e Deus são uma coisa só, é uma coisa única. Portanto, Torá é divindade. Assim como Deus é supratemporal, assim como Deus é infinito e limitado, Deus está acima de tempo e espaço, da mesma forma a Torá transcende o mundo e o universo, e a Torá também é ilimitada, a Torá também está acima de tempo e espaço. E isso significa que mesmo que a gente se encontre hoje num tempo, num momento onde não há o Beit HaMikdash, não dispomos ainda do terceiro templo, não é? Então há impossibilidade de trazer as oferendas, ou nós não estamos em Jerusalém, não estamos no monte do templo, nós estamos em outro local, onde de acordo com a Halachá, nem poderíamos, mesmo que se houvesse o Beit HaMikdash em Jerusalém, mas aqui, ou em São Paulo, em outro lugar, ou mesmo em Israel, em outra cidade, não poderíamos na prática estar trazendo as oferendas. Isso quando se trata da implementação prática das mitzvot, elas têm suas limitações de tempo e espaço. Tem o seu momento de ser e tem o local específico onde deve acontecer. Porém, quando nós estudamos Torá, quando nós estudamos esse tema, esse assunto na Torá,
não é? Independente do local que a gente se encontre, independente do momento que a gente está. Oferendas são trazidas de dia e agora nós estamos falando disso à noite, por exemplo. Mas não importa, já que a Torá é divina, então a Torá também é infinita e ilimitada. A Torá está acima de tempo e espaço, ou seja, através da Torá nós conseguimos transcender. E a Torá nos leva, por assim dizer, a lugares e a momentos jamais atingíveis nas circunstâncias normais e convencionais. Não é? Então essa é a grandeza da Torá, do estudo da Torá, e aqui nós vemos isso hoje em dia, com o nosso estudo virtual, nós vemos que esse estudo também, ele rompe a barreira de tempo e espaço. Há diversas pessoas em diversas partes distintas do mundo, em fusos horários diferentes, etc. Mas qual é o principal? O principal aqui, que o nosso elo de ligação, o ponto denominador comum entre todos nós, entre todos que estão participando desses encontros, o que nos une, o que é? É o estudo da Torá. É o conhecimento da sabedoria e vontade divina. É algo elevado, algo sagrado, algo que refina a nossa alma, que nos eleva, nos traz pureza, santidade, etc. E ilumina nossas vidas. Não é? Algo que se fala que a Torá tem essa característica que nos leva a aprimoramento do caráter e assim por diante. E esse é o elo de ligação, isso que nos liga. Independente, nós temos aqui pessoas de inúmeras cidades, de diferentes locais, em diferentes horários, etc. Mas como nós falamos, esse é o fenômeno que já existia, é um fenômeno espiritual que se aplicava à Torá, que a Torá supera a barreira de tempo, espaço e suas limitações. Hoje nós estamos vivenciando isso na prática. Se antes a gente não entendia isso, hoje nós estamos entendendo como o conhecimento da Torá pode unir as pessoas em diferentes situações, diferentes locais, diferentes momentos, etc. Mas o principal, como a gente diz na nossa reza, Vehaer eineinu betoratecha. Fala o versículo bíblico a respeito da Torá, que a Torá ora, a Torá é luz, a Torá ilumina. A Torá, ou seja, uma pessoa pode estar numa sala repleta de tesouros valiosos, mas se está tudo escuro, não só que ele não vê nada e não pode apreciar nada, não consegue usufruir, pior do que isso, ele pode estar até tropeçando, caindo e se machucando nas próprias caixas onde estão guardados os tesouros. Portanto, quando se acende a luz, quando se ilumina o ambiente, por mais que alguém pode dizer, o que se acrescentou? Na sala não se acrescentou algum objeto, algum móvel, alguma coisa? Só se acendeu a luz, só. Porém, a diferença é imensa, não é? Mudou completamente a situação, tudo muda de figura. Quando se está iluminado, quando a gente enxerga, quando a gente vê, quando a gente percebe qual a direção, o sentido a seguir e assim por diante. Mesma coisa na nossa vida. A Torá é chamada de Torá ora, Torá que é a luz, a Torá que ilumina. Isso que nós falamos na nossa reza, pedimos a Deus, Vehaer eineinu betoratecha. Ilumine os nossos olhos com a tua Torá, para que a gente possa ter a visão correta do mundo, dos fatos. Todo mundo vê e enxerga. Mas como a gente processa os dados? Como a gente interpreta aquilo que a gente está vendo? Não é? Todo mundo pode assistir até o mesmo noticiário, mas como a gente processa esses dados? Como a gente encara a situação? Como a gente reage à situação? O que a gente aprende de cada coisa? Então isso que a gente fala, Deus, por favor, nos ajude. Vehaer eineinu betoratecha, ilumine os nossos olhos, abra a nossa visão através da tua Torá. Então, aqui nós temos esse fenômeno especial, e a gente tem falado isso, está enfatizando isso às vésperas de Rosh Hashanah, porque antes de Rosh Hashanah é o dia do julgamento, da avaliação, os nossos atos são colocados numa balança, e eu acho que é bom enfatizar o mérito de todos que estão participando e que participaram durante o ano todo, ou seja, o peso dessas horas dedicadas ao estudo da Torá, aprofundamento no conhecimento da Torá, conhecimento divino, elevação espiritual, sem dúvida alguma, isso consiste num grande mérito, e eu tenho certeza absoluta que esse mérito vai servir de forma positiva, de forma intensa para todo mundo,
para atrair bênçãos, coisas boas, tudo aquilo que nós necessitamos. Durante esse ano que passou, nós tivemos desde aulinhas, vamos chamar aulinhas, nós tivemos desde pequenas inserções, não é? Que duram alguns minutos, como a sabedoria hassídica aplicada. Nós tivemos também, vamos continuar tendo, se Deus quiser, os conselhos e orientações do Rebbe em vários aspectos, áreas da vida. Nós tivemos também abordagens sobre a Parashá da semana, enfatizando que esse ano, em geral, eram só 2 minutos, esse ano foi mais comprido, porque nesse ano nós, de forma inédita, nós passamos nas Parshiot, a cada semana, na porção semanal que é lida na Torá, nós passamos um conteúdo dos volumes iniciais de Likutei Sichot, dos ensinamentos clássicos do nosso Rebbe, conforme contidos nos primeiros volumes, são 39 volumes editados dessa série, dessa coleção, mas nos primeiros volumes nós encontramos a visão do Rebbe sobre o mundo, né? Aquilo que ele nos ensinou, inclusive nos seus primeiros anos de liderança. Então, de forma resumida, nós procuramos passar e elucidar pontos da Parashá baseados nesse ensinamento a cada semana. Além disso, nós tivemos ensinamentos muito densos e profundos. Nós tivemos textos clássicos que foram colocados na rede de forma inédita, que jamais se teve acesso a eles, pelo menos em língua portuguesa. Então, em conexão com 100 anos do falecimento do Rav Shalom Dover, o quinto Rebbe de Chabad. Então, nós passamos por todo o Kuntres Umayan, toda uma obra clássica importante com fundamentos da Hassidut, da Kabbalah. Então isso se encontra, tudo isso que eu estou mencionando se encontra no nosso playlist no YouTube, do Centro Bait. Então, Kuntres Umayan, me parece que são 75 aulas, algo bem profundo, bem denso para aqueles que estão interessados de forma séria, ou seja, de entender realmente o assunto. Nós passamos pelo último Ma'amar do Rebbe, Ve'atat Tetzaveh. Acho que foram uns 13 encontros que nós, cada um de 1 hora, que nos dedicamos ao estudo desse discurso hassídico profundo do Rebbe, o último discurso editado e distribuído pelo Rebbe. Nós também tivemos os estudos sobre a mística do santuário. Nesse último mês nós estamos tendo uma maratona, nós estamos tendo estudos sobre a mística do mês de Elul, a mística de Rosh Hashanah, dezenas de horas de encontros, mas abordando textos clássicos da Hassidut, discursos do Rabbi Shneur Zalman, autor do Tânia, conforme editados no livro Likutei Torá. Além disso, nós tivemos os cursos sobre as mitzvot, que regem o nosso relacionamento com o próximo. Tivemos também um curso no qual abordamos a alegria e a confiança em Deus, segundo explicado nos ensinamentos do Rebbe, e assim por diante. Na realidade, se nós formos computar, conforme isso se encontra no nosso YouTube, na playlist, nós vamos ver que nesse ano de 5.780, nós postamos mais de 100 horas de judaísmo. Mais de 100 horas foram postadas entre os ensinamentos mais curtos e rápidos e entre aqueles ensinamentos mais longos, mais extensos. Foram mais de 100 horas de judaísmo, de hassidismo, de Kabbalah, de ensinamentos profundos, etc. E quem reparar e perceber, eu imagino que aqueles que estão conosco já se aperceberam disso, talvez diferente de muita coisa que se encontre na rede, ou seja, nós procuramos talvez dar um sentido, uma direção um pouco distinta. Nós nos propusemos a oferecer não apenas pílulas para abrir o apetite, né? Ou seja, nós procuramos oferecer alimento, comida, não só algo que estimule, desperte, ou seja, uma pílula de abrir o apetite, algo saboroso, etc., mas nós procuramos, de fato, já chegar ao próprio alimento, a própria comida em si. Por isso também,
nós abordamos temas profundos, temas densos, temas que foram abordados de forma inédita, como nós falamos, muitos deles pela primeira vez em português, tornando eles acessíveis ao público. Isso acreditando que o público também quer, mais do que pílulas para abrir o apetite, o público também deseja alimento com consistência, também quer a própria comida em si, quer alimentar a sua alma, e a gente tem visto pela repercussão, enfim, que de fato existe essa sede de conhecimento, há um público ávido para tudo isso, não é? Que anseia por mais e mais ensinamentos, etc. A gente tem evitado, às vezes, coisas sensacionalistas ou temas polêmicos ou de controvérsia, que às vezes podem dar mais ibope à audiência, mas como nós dissemos, a nossa proposta é um pouco diferente e diferenciada. A nossa proposta era de apresentar o judaísmo assim como ele é, nos seus aspectos, etc., para aqueles interessados que possam usufruir disso. Enfim, por isso, talvez mais do que a gente se baseou, aqueles que procuram responder uma série de perguntas, e as pessoas têm inúmeras perguntas sobre o judaísmo, por que isso, por que aquilo, etc. Isso me lembra até nos comentaristas do Talmud. Nós temos o comentarista clássico Rashi, que viveu há cerca de 1100 anos atrás, que ele comentou todo o Talmud, toda a Mishnah e Gemara, e depois um grupo de comentaristas posterior das gerações seguintes, inclusive alguns deles eram netos e bisnetos do próprio Rashi, os chamados Balei Atosfot, eles se aprofundaram mais ainda, e no próprio comentário do Rashi também, e às vezes eles trazem questionamentos, perguntas, como o Rashi explicou isso e por que ele comentou dessa forma. Então se conta, um mestre racídico, certa vez ele chegou numa cidade, ele se aproximou no Beit Midrash, na casa de estudos, e ele viu um homem estudando Gemara, mas ele reparou que o homem estudava Gemara só com o comentário de Rashi. E ele perguntou para ele, por que você não lê, por que você não estuda também os Tosafot? Ele fala, sabe por quê? Eu vou lhe ser sincero, os Tosafot, eles trazem perguntas e questões sobre Rashi, por que Rashi falou isso, por que falou aquilo, e eu nem entendo as perguntas deles. Eu não consigo entender as perguntas deles, por isso eu não estudo o Tosafot. Mas aquele homem continuou prestando atenção no estudo que esse sujeito fazia, e ele percebeu que ele estudava o texto do Talmud com o comentário de Rashi de tal forma, de uma forma tão clara, que na realidade automaticamente caíam todas as perguntas que o Tosfot fazia, todos aqueles questionamentos ou contestações que os livros posteriores traziam, na forma que ele conduzia o estudo do Rashi, aquelas perguntas, ele via aquilo com tanta clareza que não sobravam, não restavam perguntas. Ele achava que ele não está entendendo as perguntas, mas na realidade, enfim, a gente pode às vezes procurar conhecer o judaísmo num sistema de perguntas e respostas, porque isso, porque aquilo, mas às vezes o que a gente tem que fazer é simplesmente degustar, se debruçar sobre o livro, sobre os textos clássicos, se aprofundar neles, e conforme a gente vai estudando, conhecendo, muitas vezes as perguntas caem por si só. As perguntas, elas desaparecem só pelo conhecimento do texto em si. De qualquer forma, dentro dessa proposta de ser fiel aos textos, de procurar se apegar àquilo que é a forma clássica de estudo nossa, por mais que talvez nem todos estejam acostumados, habituados a isso, mas essa ideia do Beit Midrash que a gente procurou familiarizar, a gente tem procurado também fazer, ou seja, dar acesso que as pessoas possam sentir até o gostinho de como é o estudo da Torá na sua forma autêntica, na sua forma mais genuína. E quando nós estamos no fim de uma etapa, de uma jornada, ou seja, está se concluindo o ano, não é? Como nós falamos, estamos já nas vésperas de Rosh Hashanah, a menos de 24 horas do ano novo. Então, eu acho que além de um balanço, inventário, etc., esse também, sem dúvida alguma, é um momento que exige da nossa parte reconhecimento e agradecimento. Ou seja, nós temos que dar o crédito a todos envolvidos nesse trabalho, que é um trabalho
de equipe e um trabalho que envolve o dia a dia e de forma muito intensa. Então eu gostaria de fazer, se vocês me permitem, alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Hashem. Eu quero agradecer a Deus, que dá força e saúde e disposição para que a gente possa, no dia a dia, estar participando juntos desse encontro, que a gente possa estar estudando o Torá com afinco, que a gente possa estar se dedicando a esses ensinamentos, que a gente possa ter esse mérito extraordinário, esse mérito fabuloso de estar compartilhando o conhecimento da Torá, da sabedoria divina entre nós, todos nós juntos. Então, em primeiro lugar, o agradecimento a Hashem, que nos dá saúde e vida para que isso esteja acontecendo. Quero agradecer a nossa equipe de comunicação do grupo Kesher, Mauro, Hanagita, Rodrigo, enfim, todos envolvidos na parte técnica desse trabalho, pela sua dedicação, pela sua abnegação, viabilizando que tudo isso aconteça. E por mais que isso não é uma empresa familiar, eu não poderia também de deixar registrado a ajuda que eu recebo dos meus filhos na produção e na edição desses encontros que nós temos, não é? E eles, onde que se encontrem, seja em Israel, no Canadá ou no Brasil, cada um na sua parte do mundo onde ele está, eles são os responsáveis na ajuda da produção, da edição, dos vídeos, etc. Então fica também o meu agradecimento aos meus filhos, Rafael, Israel, Zalmi e aqueles que participam dessa empreitada. Por último, eu queria fazer mais um agradecimento, talvez o maior de todos e o principal, o reconhecimento, a gratidão que eu tenho que expressar a todos vocês que nos acompanham, todos os seguidores, porque são vocês a razão de ser de tudo isso, são vocês a mola propulsora, são vocês aqueles que motivam a gente a prosseguir, ir adiante, quando a gente vê interesse crescente, quando a gente vê tanta vontade de saber, de conhecimento. Eu vi uma mensagem de alguém de Portugal, até dizendo: Rabino, por favor, não desista de nós. Então eu quero dizer, por que queria desistir? Muito pelo contrário, isso nos engrandece, além disso ser gratificante, isso nos faz crescer, ou seja, sabendo que há aqueles que querem ouvir, que querem aprender, isso nos enche de responsabilidade, nos enche, enfim, do dever, dessa missão de viabilizar, de trazer o judaísmo, esse conhecimento mais próximo, de forma acessível a todos. E o que eu quero dizer para vocês, eu aqui nem me considero numa posição de estar ensinando, eu estou procurando ler textos em voz alta e traduzi-los, e, enfim, compartilhar com vocês. Mas assim como mestres nossos diziam, que muito eu aprendi dos meus professores, porém, mais ainda eu aprendi com os meus colegas, e mais do que todos, eu aprendi com os meus alunos, com os meus discípulos. Então, não tenho dúvida que o fato de saber que tem gente ouvindo, prestando atenção, e etc., e acompanhando, e procurando saber, então, como falam os nossos sábios também, isso é algo que marquim etrabó, existem aqueles que tornam mais sábios aqueles que estão ensinando. Então, sem dúvida alguma, eu agradeço principalmente a todos vocês que têm nos seguido, que têm nos acompanhado, que têm demonstrado essa sede de saber, essa vontade de conhecer, etc. Isso, mais do que gratificante, como nós falamos, nos enche de senso de dever, de responsabilidade para corresponder às expectativas, não é? E passar e transmitir o judaísmo da melhor maneira, de forma que possa chegar a todos vocês. Então, esse é um pequeno balanço, um resumo daquilo que aconteceu
entre nós nesse ano que passou. Talvez a gente ainda vai procurar formas e canais, seria interessante, eu gostaria de fato de poder ter uma interação maior e até a nível particular, ou com todos aqueles que escrevem, etc. Eu sou sincero, muitas vezes eu utilizo, como estou fazendo agora, simplesmente aparelhos telefônicos, pequenos aparelhos, um conectado no Instagram, outro conectado no Facebook, então na maioria das vezes nem é possível, enquanto a gente está falando, ou enquanto a gente está transmitindo, não é possível sempre sequer ler as mensagens que vão sendo escritas, mas quem sabe nós vamos procurar ainda um canal e uma forma de poder estabelecer algum contato mais intenso, poder receber um feedback, ou quando houverem, claro, sugestões, ideias, ou até pedidos, observações, são bem-vindas, e quem sabe um dia a gente vai poder até ter um canal onde, quem sabe, a gente monte uma equipe e possa até tentar, à medida do possível, esclarecer ou responder dúvidas daquilo que surge durante o estudo, mas enfim, enquanto a gente não consegue tudo isso, fica aqui o nosso profundo, sincero agradecimento a todos vocês que estão nos acompanhando durante todo esse tempo. Eu acho que, nesse momento, o que nos resta agora é simplesmente desejar um Shana Tová. Desejar que todos vocês, todos nós, todo mundo seja inscrito e selado para um ano bom e doce. Que todos possamos ter um Ktivá V'Chatimá Tová, Leshana Tová Umetuká, um ano bom e doce. Um ano bom, mas um bom, a gente quer um tipo de bom que seja palpável, que seja explícito, não é? Tem remédios que são bons, mas às vezes eles são amargos. A gente pede, Deus, por favor, nos mande o bem e de forma boa. Bom e doce. Esse é o significado do pedido de Shana Tová e Metuká. Esse ano que nós passamos, de fato, foi um ano muito difícil, cheio de desafios, um ano que nos trouxe surpresas desagradáveis, difíceis, chocantes, etc. Mas vamos acreditar, assim como a vida, o mundo nos pegou de surpresa, Hashem também vai nos trazer boas surpresas, quando a gente menos espera, acima das nossas expectativas. Então, sem dúvida, nós ainda estamos atravessando um momento difícil, mas vamos enfatizar aquilo que a gente tem dito. Quando começa um novo ano judaico, se vira a página completamente. São novas energias, é uma nova vitalidade, são novas bênçãos. Então, não só nós vamos acreditar nisso, mas nós vamos nos empenhar de sobremaneira nos próximos dias, começando amanhã à noite, nos 2 dias de Rosh Hashanah, nos 10 primeiros dias do ano até o Yom Kippur e etc. Nós vamos procurar nos realinhar mais com o Criador, vamos procurar nos reaproximar, vamos acentuar a nossa tshuvá, a nossa volta e retorno, vamos se conectar firme e forte com Ele, e dessa forma nós vamos obter, Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, todas as brachot que nós precisamos. Então, eu desejo a todos vocês um ano repleto de saúde, de boa qualidade de vida, um ano com muito sucesso em todos os empreendimentos, um ano que a gente tenha muitas alegrias, boas surpresas, um ano que a gente tenha paz de espírito e tranquilidade, um ano que reine harmonia na nossa família, na nossa comunidade, no mundo inteiro, um ano de sustento, com abundância, com fartura, que Deus envia a nós todas as bênçãos no aspecto físico, no campo material e no campo espiritual, e que seja também um ano que a gente possa incrementar a nossa espiritualidade, o nosso judaísmo, o nosso estudo da Torá, a nossa prática das mitzvot, e fazendo isso, como a gente falou, com alegria, com prazer, se identificando com o que a gente faz, que seja um ano que traga para todos nós uma boa sorte, bom agouro, boas notícias, e um ano que tenha muita atzlachá, muito sucesso, acima das expectativas, se Deus quiser, um ano que Deus preencha o bom desejo do coração de todos, que as coisas boas que almejamos se concretizem, que tenhamos apenas e tão somente boas notícias. Então, se Deus quiser,
nós vamos continuar logo no início do ano que vem, seja logo depois de Rosh Hashanah, nós vamos retomar, se Deus quiser, na segunda-feira, às 10 da manhã, abordando a mística de Yom Kippur. A mística de Yom Kippur, exemplo do que a gente estava fazendo em Rosh Hashanah, e assim já emendando, porque no judaísmo nunca se termina, nunca se conclui um ciclo para reiniciar imediatamente um outro e até num nível mais elevado. Então que a gente possa continuar juntos, com muita saúde, com alegria, com nachas, com satisfação, somente com coisas boas. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês. Shana Tová Umetuká, e se Deus quiser, juntos no ano que vem. Tudo de bom.